Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Vamos olhar para este ano de 2012, perspectivar os próximos 12 meses. É convidado desta edição Rui Moreira de Carvalho, é economista e também professor universitário. Rui, bom dia, obrigado por estares neste Conselho Consultivo. Vamos começar por olhar para estes 12 meses na economia nacional. Que balanço fazes destes 12 meses em Portugal? Bom dia, Rui Pedro. Estamos, digamos, passado 12 meses mais serenos em termos de ter conseguido aquilo que pensávamos que seria praticamente impossível, que era reduzir o déficit comercial, reduzir a despesa, o déficit primário, não é? E colocar o déficit orçamental da despesa pública em 4,5% inicialmente e depois ajustado muito perto de 5%. Portanto, dito desta forma, parece que os resultados foram conseguidos com serenidade. Não é isso. Os resultados foram um enorme esforço, um esforço que é o início, digamos, de uma trajetória de correção daquela que nós vínhamos a percorrer. Rui, quando olhamos para estes 12 meses, obviamente que na cabeça de todos nós há a tentativa de olhar para o fundo do túnel, perceber quando é que este ciclo poderá ser invertido. É possível olhar para os próximos tempos e perspectivar essa luz ao fundo do túnel? A questão é interessante, Rui Pedro. Perspectivar a luz ao fundo do túnel se é um comboio contra nós ou a saída. E ambas é possível. Ambas é possível. Digamos, a linha de separação entre o pesadelo e a esperança é muito ténue. E vai depender essencialmente de nós, e essencialmente da nossa sociedade civil, da coesão social. Nós estávamos no mau local, no tempo errado. E o que nós estamos a tentar, como há bocado conversávamos ainda em off, é tentar nadar contra a onda. É muito difícil. É muito difícil o que estamos a tentar fazer. Repara, o Ocidente percebe-se que está numa crise não só existencial, mas uma crise económica. O Ocidente está a perder declínio, no fundo é uma mudança civilizacional, em prol de outras regiões do mundo que também o merecem, nomeadamente a Ásia e a África, que é o continente que vem a seguir. Portanto, eles têm 40% do crescimento mundial, já o têm, eles têm níveis de poupança muito elevados, porque não têm, nomeadamente, segurança social, podíamos perder-nos um bocadinho por aí, acho que é desnecessário, e também têm ansiedades, têm direitos a ter melhores condições de vida. No fundo é isso que está a acontecer, a mudança civilizacional no dito Ocidente, particularmente no Atlântico Norte. Enfim, no meio deste contexto do Ocidente, há países que estão melhores do que outros. E Portugal estava, de facto, num modelo de crescimento muito desajustado. Nós crescemos a última década, entre 2000 e 2011, crescemos cerca de 0,7% ao ano. Portanto, era insuficiente para pagar o nível do custo do financiamento que estávamos a pedir. E, portanto, agora o que está a ser feito é um ajustamento, ou seja, uma nova realidade, num contexto em que o mundo não está a ajudar. O mundo é aqueles nossos maiores parceiros comerciais, que é quem nos compra produtos, quem compra aquilo que nós produzimos. Rui, quando olhamos para os últimos 12 meses, ou talvez mais do que isso, verificamos que grande parte das empresas iniciaram um processo de internacionalização ou reforçaram processos que já estavam a decorrer. Muitos portugueses emigraram, pegaram nas malas e foram à procura de trabalho noutros mercados. Este é um sinal daquilo que é a capacidade de adaptação dos portugueses neste contexto adverso? Correto. Eu estava com receio que ia colocar a questão normalmente da crise. Não, isto é um sinal de inconformismo, digamos, da parte de muitos que preferem encontrar esperança noutros mercados, mas também de capacidades, ou seja, de competências, porque acreditam que são capazes de vencer lá fora. E digo isto com muita vontade porque eu vivi 9 anos da minha vida fora de Portugal. Com 33 anos eu emigrei, fui para a Bélgica, depois mais tarde estive em Moçambique, depois estive no Brasil. E não foi por isso que eu perdi qualidades, nem foi numa altura em que Portugal me expurgou. Não, fui eu que entendi que estava numa altura que queria experimentar algo diferente, que queria conhecer outras realidades. Quando eu vejo, nomeadamente nos nossos noticiários, lá no aeroporto, à espera de alguém que com 26 anos, que não teve capacidade de viver em Portugal e que foi viver lá para fora, nada disso. Só vai lá para fora, de facto, os inconformados, estou-me a repetir. É evidente que era preferível nós termos capacidade ao trabalho, ou capacidade de desenvolver as nossas competências perto do nosso local. Culturalmente, nós gostamos de ficar perto da mamá, do papá.
Mas esta não é a regra mundial. E esta não é a regra de quem tem a mobilidade, como bem o Rui Pedro colocou. Portanto, isto mostra que nós estamos com uma atitude diferente para com a vida, para com a sociedade. Nós queremos encontrar respostas. Essas respostas estão a ser encontradas pelas empresas. A razão entre a nossa produção, digamos, o PIB e as empresas que exportam, é cerca de 38%. Vai ser 37%, 38% este ano. Isto, há 2 anos, era cerca de 30%. Portanto, as empresas estão cada vez mais, as empresas e os seus funcionários, a procurar mercados externos onde possam ter maior competitividade. Rui, essa onda que há pouco falava com que Portugal e outras economias têm, obviamente, que enfrentar nos próximos tempos, é uma onda também muito europeia. É possível que os próximos 12 meses, em termos europeus, sejam um cenário ainda pior do que aquilo que foi em 2012, com a maior parte das economias, desde logo a economia alemã, a entrarem numa zona muito próxima da recessão? O pior é relativo. Se o pior é eu ter dinheiro na carteira, liquidez, e poder pagar, é evidente que eu vou ter menos liquidez, é evidente que eu vou ter menos capacidade de consumir. Mas se o pior é eu estar melhor preparado para o futuro, eu acho que é isso que está a acontecer. Ou seja, imaginemos, vou dar um exemplo, talvez pouco feliz, mas imaginemos um jovem com 22 anos que resolve acabar a sua licenciatura. E ele, naturalmente, não vai ter muito dinheiro na sua carteira, porque está a estudar. O outro jovem, com a mesma idade, que resolve parar de estudar e começar a trabalhar. Ele vai ter mais dinheiro na carteira para poder consumir. Mas, passados uns anos, qual deles é que, teoricamente, poderá estar melhor? Aquele que, pelo menos, que está mais preparado para os desafios da sociedade. É, naturalmente, aquele que estudou mais e que se preparou para o futuro. Portanto, é isso que está a acontecer connosco. Chama-se isso reformas. Nós podemos hoje estar a fazer as reformas necessárias para que daqui a uns anos possamos retirar dele o rendimento daquele investimento que hoje estamos a efetuar. Ora, isto não era quando estávamos essencialmente a desenvolver-nos, pelo menos a crescer, a manter um crescimento fundamentado na dívida e não fundamentado na produtividade. E isso é que é a grande diferença. Se é eu peço emprestado para manter o meu nível de vida ou se eu consigo produzir para manter o meu nível de vida. E esta parte, estas chamadas reformas, que a vossa peça bem colocava, é aquilo que está-se a tentar fazer. Enfim, vai demorar tempo para perceber se o que está a ser feito é o melhor ou não. Mas nesta etapa, eu penso que é o necessário para, de facto, termos uma próxima década melhor do que aquela que estamos a experimentar. Aquilo que é o contexto internacional, Rui, também as variáveis são, de certa maneira, preocupantes. A maior economia do mundo está, de facto, a apresentar alguns problemas, cortes substanciais que vai ter que fazer em termos de despesa, aumento de impostos. Na Europa a situação já vimos. As empresas portuguesas onde é que vão encontrar novos mercados? As empresas sempre descobrem novos mercados. No século XVI, em 1500, Portugal descobriu a Rota das Sedas, uma alternativa à Rota das Sedas. Portanto, pelo Corno da África, digamos, pela África Austral, ela conseguiu chegar à Índia. E pela paz, ela descobriu uma rota que permitiu quase 500 séculos de capitalismo do Ocidente. Portanto, as empresas, elas conseguem-no fazer. Elas têm necessidade, vou repetir, que há essencialmente uma coesão social, para que a imagem de Portugal não saia prejudicada. Segundo, que encontre financiamento. Ou seja, que o sistema financeiro seja capaz de mostrar a sua resiliência e de alavancar. E para isso é importante que o mercado internacional acredite em nós, ganhe confiança em nós. E, finalmente, que os portugueses encontrem outros modelos de crescimento, nomeadamente em particulares, ou particularmente em parcerias. A vossa peça também fez uma referência há bocado à parceria, por exemplo, quando foi a internacionalização, a venda de uma participação qualificada a uma empresa State Grid chinesa, que vai permitir fazer um investimento significativo em Moçambique. Ou seja, o mesmo se coloca, pelo menos a empresa que ficou em primeiro lugar, e acho que vai ser a vencedora, pelo menos depois que está assinado o contrato com a aquisição da ANA, que é a Vinci, que vai concorrer ao maior aeroporto do Rio de Janeiro, que é o Galeão. Ou seja, é possível fazer coisas diferentes de outra forma. E isto, a grande vantagem destas crises é isso, é obrigar-nos a pensar e refletir como é que conseguimos, em primeiro lugar, sobreviver e, em segundo lugar, criar valor através de um novo modelo de crescimento que passa mais pela conjugação de esforços do que de uma luta tipo Dom Sebastião a tentar criar mitos e
digamos, e sonhos, que em rigor não nos levaram a grandes resultados. Essas novas geografias passam também por África e pelo Brasil, Rui? Passam pela África, pelo Brasil, enfim, que é a África, mas também o Índico e a Ásia. Nós não podemos esquecer que a África é mais que Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé e Angola. Não podemos esquecer-nos, o Brasil é um continente por si só, portanto tem dimensão suficiente, mas também temos muitos países na Ásia que estão particularmente interessados em produtos que os portugueses têm capacidade de fazer, meramente nostálgicos. Nós tivemos uma posição, mais a ver no século XVI e XVII, naquelas regiões, e eles olham para Portugal como um povo com prestígio, com história. E na cultura asiática, a história é muito relevante, o tempo é dado muito valor. Portanto, eu acho que nós temos uma série de produtos, mais ou menos vinhos, azeites, tradicionais, que possam ter colocação fácil, quando digo fácil, competitiva nesses mercados. Rui, de hoje a 12 meses, que balanço é que gostava de estar a fazer de 2013? Gostava de imaginar que tivemos eleições autárquicas feitas com civilização. Digamos, não foi elegante aquela posição há cerca de 3 semanas que todos os deputados da República se levantaram para cumprimentar os líderes autarcas que estavam nas bancadas, e no fundo estava-se a votar a redução de 1/3 do número das juntas de freguesia, e houve quase ali um prestar vassalagem a quem toma conta de Portugal, que no fundo são os autarcas, não é? É ali que vem uma grande questão do sistema, que no fundo que prende este país a grandes reformas. Nós cada vez que queremos dar um passo temos sempre a dificuldade de passar por esse crivo da democracia que nasce nas autarquias. Temos o segundo, tem a ver com os mercados a nível de financiamento. É muito importante que Portugal consiga abrir os mercados, pelo menos que o Banco Central Europeu continue a financiar-nos. Enfim, a terceira, que seja a Europa a encontrar um ritmo de crescimento e de coesão que permita a integração a nível económico e social dos vários países europeus. Como é que estará a economia portuguesa daqui a 12 meses? Enfim, a futurologia, há uma certeza, ela é muito pior do que está hoje, é praticamente impossível. Ela vai estar com indicadores económicos melhores do que está hoje. Isto são todas as previsões que indicam nesse sentido. As previsões sugerem que a partir do segundo semestre que se inicie um crescimento económico. No entanto, esse crescimento económico só tem resultados no bolso de cada um dos cidadãos passado 1 ou 2 anos. Portanto, se esta fase conseguir, esta fase pesada de todos nós, conseguir levar a uma mudança de paradigma, a uma mudança de pensamento, que não é possível num ou 2 anos, quer dizer, mas a uma mudança de infraestrutura, mudança de uma malha, digamos, legal e mesmo fiscal, que permita um melhor crescimento em 2014 e 2015. No fundo, a esperança de 2013 que seja o tal ano de mudança que todos esperamos, apesar do sofrimento ou da pior condição económica e financeira que é expectável para este ano. Rui, ficam os votos de um bom ano. Obrigado por esta presença no Conselho Consultivo. Um excelente ano de 2013. Muito obrigado, Rui Pedro. Um bom ano para todos. Obrigado. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Regressa na quarta-feira.